Quem é que cuida de alguma pessoa, ora pela pessoa? Só esse pouquinho? Quem é que é líder de célula? Viu como já mudou as mãos? Amado, você já imaginou que de repente você está falando com uma pessoa? Se ele for, foi, se não for, se dane. Ele não quer Deus, o problema dele, quem vai para o inferno é ele. É assim que a gente pensa no nosso filho. Lá em casa você está com seu filhinho, ele é pequeno, e aí você fala assim: vou falar para ele não sair na rua que ele vai ser atropelado. O filho não sai. Ele falou: vou sair, mamãe. Você fala assim: então vai, se dane. Você fala assim para ele. Espiritual é a mesma coisa. Existe uma responsabilidade de você transferir para ele aquilo que você está vendo. Olha o que diz em Êxodo 10, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, Ralish, Elevar, Haduk, Menes. Deus está chamando a sua atenção, irmão. E tem gente que está dizendo assim: não tem nada a ver com isso. Eu já vim para a igreja grande. Você pode ter vindo grande, mas Deus espera que você haja como gente grande, que você já está Boshlarrai, você seja pai de multidões. Quando a gente vai lá orar pelas pessoas, fala: vamos orar pela unção, pai de multidões. O pessoal, essa é a unção que cuida, a unção que restabelece, a unção que ama, a unção que protege, a unção que testemunha, mostrando o caminho que aquela criança deve seguir. Se você chegasse de manhã para seu filho na sua casa, dissesse: filho, levanta, tem que ir para a escola. Levanta, filho, a escola é uma desgraça. Levanta, filho, a escola é um lugar muito chato. Levanta, filho, você não vai usar nem 10% do que você vai aprender. Levanta, filho, vai para a escola. Ele ia: o pai da minha mãe já deu a ficha completa. Aí você vai lá: filho, levanta, não, para a escola, você vai encontrar seus amigos, lá você vai ter conhecimento, a tua cultura vai te ajudar, você vai ter um bom emprego. Mas por que ir para a escola? Porque você vai ver que depois você vai utilizar tudo isso, você vai poder falar inglês, você vai poder fazer lá seu trabalho, você não vai precisar passar apertado, você vai ter um salário maior, vai ser assim. Ele não gosta, mas ele vai. E quando ele cresce e começa a receber um salário maior, ele gosta. Quando ele cresce e conhece a Deus, e conhece até a manifestação de Deus, começa a ter na vida dele a manifestação de Deus, ele faz o quê? Gosta. Porque não tem ninguém que, quando recebe o milagre de Deus, fica triste ou chateado. Não tem ninguém, quando recebe os sinais de Deus na sua vida, que diga assim: não precisava. Não existe isso. É que nem quando a gente dá presente para as pessoas. A pessoa recebe o presente, abraça eles: não precisava, mas está bem agarrado nele. Não é assim? Que isso, você dá o relógio para mim? Não precisa. Poxa, não precisava. Mas se não precisava, devolve. Não, eu já tiro logo para ele não ter dúvida que eu não precisava, mas já que deu, é meu. A mesma coisa que recebe milagre, que recebe bênção. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. Quando ele estava mandando: vai a Faraó, ele já deu o recado: você vai, vão ter as pragas, das pragas virão as respostas, vocês vão sair daqui e vão contar para os seus filhos, e para os filhos dos seus filhos. Por quê? Porque ele queria dizer que todos deveriam saber quem era Deus. Quem era Deus? Quando você vem na igreja e vê um milagre, você passa a ter mais fé, porque você tem um milagre. Mas quando você tem um milagre na sua vida e conta para algum familiar perto de você, aquele que sabia que você não podia ter um filho e vai ter, sabia que você não conseguia ter aquele emprego que você não era qualificado e você teve, que você não conseguia comprar aquela casa, mas Deus abençoou e você comprou aquela casa, que você não tinha como passar naquele caminho, mas o Senhor abriu o caminho e você passou no caminho. Para a família vale peso 2. Por quê? Porque conhecem a gente, sabe de onde nós saímos, sabe das nossas dificuldades e também sabe que Deus fez algo novo.
Então nós precisamos aprender esse caminho. No livro de Josué, no capítulo 4 do livro de Josué, também fala sobre isso. Só que fala dando, não só verbalizando, mas colocando em prática. Olha aí, 4:1. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, mandai-lhes dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco à outra margem, depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Serão o quê? Memorial. O que é memorial? É como se fosse um museu, um lugar onde fica marcado. Todo mundo que passasse por lá ia ver aquelas pedras colocadas assim, olha. Peraí, o que aconteceu com essas pedras aí? Qual é o sentido? É um altar. Um altar por quê? Porque o pastor Marcelo fez aqui um voto com Deus e invocou a presença do Senhor. Por isso essas pedras estão aí. Então todo mundo que olhar na foto ou perguntar, vão saber o que é, vão entender o que é. O Senhor fazia isso de propósito. Para quê? Para que aquele povo fosse sendo marcado, firmado, estabelecido. Para quê? Para que eles não voltassem atrás, para que eles não se perdessem, para que o diabo não tomasse o que era deles. Você percebeu hoje que tem alguma diferença? Que pouca gente sabe quem é Deus? Parece pouco importante, mas muitos dos nossos jovens nem sabem a diferença entre Deus e Baal. Não sabem a diferença. Eles, ao mesmo tempo que estão de repente cultuando, daqui a pouco vão numa rave. Ao mesmo tempo que estão cultuando, daqui a pouco estão junto com pessoas aí que têm pactos com Satanás. Tem um monte de joguinho aí, de coisas que invocam a presença do inferno. Como é que são aqueles joguinhos lá? RPG e outras coisas mais aí, que jovens vão na escola, vão na ET, vão não sei aonde aí, e chega lá, o pessoal fica numa sala separada brincando com isso, e aí você vai lá e chama ele de meu amigo. Como é que pode ser seu amigo se está cultuando ao inferno? Luz e trevas se combinam? Mas na visão distorcida dos jovens de hoje, se combinam. Às vezes o cara tem um amigo na empresa que é, daqueles pesados, faz mandinga para todo mundo, se levantar contra mim, cai, não sei o quê, e aí a pessoa vai lá e fica amiga dele, e fica até com medo dele, e se encolhe, e não entende que é luz e trevas, não precisa ficar com raiva nem nada, mas uma distância é importante, mas não sabe distinguir, porque tem medo. Por que ele tem medo? Porque ele acha que ele é mais fraco. Por que ele acha que ele é mais fraco? Porque na verdade ele não leva Deus a sério. E nós, quando começamos a aprender desde pequeno, nós levamos Deus a sério. Então quando nós olhamos para isso, a gente viu que o Senhor deixou, falou, não sei se você recorda, mas quando eles foram atravessar o Jordão, a ordem de Deus foi assim: você pega a presença de Deus, a arca do concerto, coloca na frente, os levitas e sacerdotes vão estar levando, e assim que o pé do sacerdote tocar na água, ela vai parar. E parou, o Jordão parou e ficou em seco, e eles todos passaram em seco para o outro lado. No meio disso foi que ele pediu: pegue as pedras, junte 12 pedras, uma por cada tribo, por isso que ele falou um homem de cada tribo, e ele foi lá, pegou as pedras, levou no ombro, quer dizer que não era pedrinha, pedrinha assim você leva no ombro, pedrinha para levar no ombro. Olha, essa aqui, os meninos carregaram, eu vi eles carregando, mas eles não sabem nem colocar no ombro, eles carregaram no braço assim, no ombro tem que ser maior do que essa, tem que ser aqui, e ele falou: pega. Por que pega? Porque vai ficar lá perto do alojamento, e todo mundo que chegar no Jordão vai ver aquelas pedras colocadas e vai entender que tem alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai contar para o seu filho o que aconteceu nesse lugar.
o Jordão se abriu. Você já imaginou, meu irmão? A gente fala assim, o Jordão se abriu, o pessoal, Agora, você já imaginou se você estiver na represa bíblica, se ela abrir na sua frente? Duvido que você fica lá. Em 10 segundos você está na sua porta da casa aí, correndo. Mãe, pai, viu o que aconteceu? Um negócio doido. Eu vi a represa começando a abrir, deve ser um tsunami, deve ser isso, deve ser aquilo. Eu vim correndo. Por quê? Porque nós não estamos acostumados com sinais grandes da parte de Deus. Quando o Senhor quer fazer um milagre, de colocar alguém de pé, de mudar uma estrutura, de vomitar um câncer, a pessoa fica, é mesmo? É mesmo? Eu lembro quando o cara deitou aqui no chão, pastora Nilza, os jovens oraram aí, e a perna do camarada, ele usava um salto mais ou menos assim, e quando eles terminaram de orar, as duas pernas estavam do mesmo tamanho. O pessoal ficou um tempão, uau, aí esqueceram. Por quê? Porque na verdade, se não é falado, parece que o pessoal vai esquecendo. Quem aqui recebeu algum milagre de Deus? Milagre, faz assim, ó. Por que você não fala? Por que você não conta isso lá fora, para as pessoas? Apóstolo, já faz 2 anos, por que? Deixou de ser milagre porque passou 2 anos? Milagre tem tempo de validade? Olha, Deus, eu era para ter morrido, não morri. Você está vivo porque Deus te colocou vivo. Então, o que deve ser feito? Glorificar Deus o resto da vida, porque essa vida não é tua mesmo. Essa vida é de Deus, Deus colocou na sua mão de novo, mas Ele colocou, então é dele. Então, o mínimo que você teria que fazer é contar para todo mundo lá fora, apresentar para as pessoas, escrever esses testemunhos de vez em quando, colocar no WhatsApp. Hoje eu estou down. Não. Isso é coisa de gente relaxada na cabeça. Não está down nada. Deus te levanta e te estabelece. Então conte o seu testemunho, diga o que Deus está fazendo, mostre a grandeza do Senhor, porque é assim que nós temos a nossa vitória. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber a dificuldade de viver na presença de Deus, seguir a palavra. Por quê? Não é que eles sejam apenas rebeldes, o cara é rebelde, ele não quer viver. Olha, apóstolo, eu fui lá, falei do amor de Jesus para aquele jovem lá, ele não quis receber Jesus. Meu irmão, 15, 14, 17, 20 anos andando de uma maneira, você chegou lá e falou para ele assim: Jesus é bom. Ele fala: bom é o técnico do Corinthians, está ganhando todos. Não é uma loucura? Aí você fala assim: mas peraí, estou falando de coisa séria, estou falando de um que nunca perdeu, nunca vai perder, e não é vencedor por uma semana, por um mês, por 10 anos, por 20 anos, ele é vencedor para sempre. Aí o cara fala: ih, lá vem ele com esse chavão. Mas por que ele fala isso? Porque ele não conhece a história da Bíblia, porque ele nunca vivenciou uma oração e se arrepiou todo, porque ele nunca teve aquela intimidade de chorar nos pés do Senhor e ver Deus operando. É coisas que hoje as pessoas não falam mais, não fazem mais. Outro dia a bispa estava testemunhando com uma pessoa que quando a gente era novo convertido, nós ouvimos falar que Jesus vinha e ficava próximo de nós, e aí ela pegou e foi lá, e nós estávamos lá da cama de joelho orando, e ela falou: Jesus, nós queremos sentir a tua presença, se o Senhor está aqui, senta aqui na cama do nosso lado. E o que aconteceu, irmão? O colchão abaixou, os dois ficaram paralisados. A gente só chorava. Acho que ele falou: você não me chamou? Fala o resto agora, vamos lá. Mas pode, apóstolo? Pode. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele está te ouvindo. Agora, o que as pessoas estão aprendendo? A pedir emprego. O que as pessoas estão aprendendo? Derruba o meu inimigo. O que as pessoas estão aprendendo? Me devolve aquela namorada, aquele namorado. Peraí, Deus é muito mais que um representante de garotos e garotas. Deus é muito mais do que um headhunter que arruma emprego para os outros. Deus é muito mais do que aquele que arruma um carro. Deus é muito mais. Só que nós estamos ficando presos porque não foi ensinado. Diga, não foi ensinado. Nós precisamos receber e precisamos dar o que? Conhecimento. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Tá, então vamos pensar um pouco. Mas o que ele fez? Você lembra? Fala que Jesus ia indo no caminho de Emaús, e de repente aqueles dois começaram a contar para ele: você não sabe o que aconteceu?
E aí Jesus começou a conversar com eles, e diz que começou a falar desde Moisés, foi falando com eles, foi pregando para eles tudo de novo. Mas por que Jesus foi pregando tudo de novo? Para relembrar eles das promessas que existiam na Bíblia, do que Deus tinha feito para chegar naquele dia que Jesus tinha morrido. E nós precisamos entender que os nossos jovens, as nossas crianças precisam de orientação, e eles precisam ser relembrados. Por quê? Porque senão eles não vão saber o que está acontecendo, ou então eles vão saber só um pedacinho assim, ó. E aí, qualquer coisinha, desmonta. Não vou mais à igreja não. Não vou mais. Só sabe uma coisa? Ou eu estou chateado, não acontece o que eu quero, eu não vou mais à igreja não. Dá a impressão que Jesus agora é um treinador, que ele agora está fazendo aquele negócio para a pessoa emagrecer, que não é nada disso. Ele está muito acima disso. E outra coisa, ele não quer você por algumas horas, ele não quer uma amizade legal com você. Ele quer te constituir na vida eterna, numa posição estratégica de vida abundante. Por isso, quando a pessoa se apega com uma coisa só, ele fala: pessoal, vocês estão olhando os R$2 e deixando os milhões ali na frente? Vocês estão tão apegados aqui ao punhadinho e não estão deixando Deus tocar em você e mostrar para você a grandeza, o poder dele, aquilo que vem através da manifestação do Espírito Santo, dos dons, do fruto do Espírito. Quantas coisas elas podem vir. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, Juízes capítulo 2, versículo 6 em diante, olha o que ele fala: e havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Quantos anos? 110. Sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. E porém tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não o fizeram. E ele vai contando o quê? Que aquele povo, ele colocava juízes para trazer eles de volta. Eles voltavam naquele período do juiz, mas quando aquele juiz morria, o que eles faziam? Voltavam ao pecado. O que estava sendo dito? Duas coisas. Primeiro, os pais não ensinaram os filhos. Por isso, quando você vai chegar ali nesse versículo 10, você vê que ele fala o quê? Não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Mas quem que tinha que ensinar os filhos? Os pais. Então, se eles não conheciam, é porque os pais ficaram muito folgados. Começaram, na época de Josué, eles fizeram, eles lutaram, eles viram o sol parar, eles viram a lua parar, eles viram lá tantas coisas, atravessar o Jordão, Jericó, os outros muralhas caírem.
E todo o povo veio vindo. Mas Josué ficou velho, muito velho. Quantos anos? 110 anos. Então naquela época ele já estava paradinho. E os outros que estavam com ele também estavam meio paradinho, meio quebradinho. E aí veio os novos. Só que os novos pegaram os seus filhos e ao invés de ensinarem eles as coisas que eles tinham que fazer, lembra que foi dividido as terras? Cada um foi lá e assumiu uma terra. Ou seja, as 12 tribos foram separadas, cada um foi para um lugar. E agora a responsabilidade estava com o líder da tribo, em olhar se os pais estavam ensinando os filhos. E aí aqueles líderes, talvez pelo volume de terra, talvez pelos postos, talvez pelas bênçãos que eles tinham lá, eles tiraram os olhos do ensinamento básico. Aquela terra só existia porque Deus deu a capacidade de vencer heteus, heveus, jebuseus, ferezeus. Lembra? E tinha um monte de gente que dominava a terra. Mas quando Deus falou para ele: você vai, dá, entrega para eles, e eles vão vencer cada um desses reis e vão tomar posse dessa terra. O que aconteceu? Eles foram, se empolgaram, alguns nem lutaram direito, deixaram morando lá mesmo ainda algumas pessoas que não podiam, mas deixaram, povos que não eram cristãos ou não eram hebreus na época, deixaram lá, e já foi um erro, um grande erro. Mas depois disso, aquele povo que estava lá, acabou alguns deles casando com o povo hebreu, outro grande erro. Não era para fazer isso, não podia misturar o povo. Jugo desigual. E hoje as pessoas, os crentes aí, os que vão procurar casamento, eles pensam nisso? Só teve um crente aqui, né? A Bajara disse: não pensa. Sabe por quê? Mas apóstolo, depois converto ele. Experimenta converter antes, experimenta falar do amor de Jesus antes, para você ver o eco que tem a sua palavra, se tem a mesma visão, se tem algum propósito. Porque se não se converte antes, depois que casar não vai se converter mesmo, porque a pessoa já não acreditava antes, por que ele vai se esforçar depois? E é isso que nós precisamos começar a entender, que de repente aquele povo, eles tinham que cuidar, eles tinham que ensinar, os pais tinham que ensinar os filhos, como eu li para você agora há pouco. Mas eles estavam fazendo isso? Não. Então eles geraram o quê? Um povo novo, totalmente despreparado, que começou a entrar em caminhos errados. Olha, ele falou, só um pedacinho aqui, ele fala que eles adoraram Baal, Astarote, e tem um outro deus que eu não lembro agora, mas também adoravam. E aí você olhando para isso aqui, falou de 3 deuses diferentes. Imediatamente, peraí, o que está acontecendo com eles? Qualquer coisa é coisa, qualquer coisa está certa. E hoje, o que nós temos visto aí fora? Jovens crentes indo na rave, jovens crentes usando droga, jovem crente tomando vinhozinho, uma cervejinha, um negocinho. Não, mas é só um pouquinho. Não, é só no Natal. Não, é só na Páscoa. Não, é só não sei o que. Ele vai abrindo precedente. Mas espera aí, eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um nazireu, vamos dizer assim. O Senhor me deu autoridade. Eu acho gostoso quando a gente olha para um jovem e fala para ele: Deus está te dando autoridade, está colocando um manto novo. A pessoa treme, a pessoa chora, a pessoa sapateia, e às vezes sai daqui no dia seguinte: apóstolo, caiu, filho, tropeçou na guia, uma coisa? Não, do outro jeito. Como que é outro jeito de cair? Eu estava na escola, a menina estava lá, eu estava lá, ela estava lá, eu estava lá. Então, vocês estavam lá, e aí? Aí a gente tascou logo o beijo foi a mão, da mão foi não sei o quê. Peraí, irmão, qual é a noção que você tem de pombagira? Qual é a noção que você tem de demônios? Você está escancarando a porta para os demônios entrarem na sua vida. Vai gerar o que na sua vida? Maldição. Você percebe? Então, quando a pessoa não conhece, ela não tem medo. Porque ela não conhece, tem medo. Um dia o Fabinho estava falando, ele falou assim: nossa, quando a gente entrava ali no Caluxo do Pedaço, e a gente via lá um fulano vindo, meu irmão, a gente pulava muro, pulava qualquer coisa, porque se deparasse com ele, o couro era dobrado.
batia sem dó. Então ele não gostava de quem usava droga. E ele disse que usava droga, então quando o cara pegava lá e já dava um couro no camarada para deixar ele esquentado. Ele pulava muro, ele fazia qualquer coisa, porque ele sabia que era errado, que era perigoso. Ele tinha consciência, fala consciência. Agora, quando você não tem consciência de quem é Deus, é quando você tem dúvida se vai andar com Satanás ou com Deus. Quando você não tem consciência quem é o diabo, é que você não sabe se vai andar com o diabo ou com Deus, porque você não tem consciência ainda. Você não sabe exatamente o que vai ganhar e o que vai perder. Mas quando você vive isso desde pequeno, entendendo quem é Deus, amando a Deus, vendo as manifestações de Deus, vendo os sinais de Deus, vendo o que Deus pode fazer, você fala: parou, não vou fazer isso. Isso não me completa, isso não me abençoa, eu não quero isso para a minha vida. Nós precisamos entender que a visão das pessoas, elas julgam hoje sem pensar no ontem. Você quer Jesus como seu Senhor? Eu quero. Antes de Jesus, tem todo o Velho Testamento, mostrando todos os milagres e sinais que o Senhor fez. E Jesus nasceu judeu. Nós falamos que somos cristãos, mas Jesus era judeu, e ele seguia as orientações. Quando você olha e fala assim: peraí, de onde vieram os mandamentos? Do Novo ou do Velho Testamento? Do Velho. E por que nós obedecemos? Se está no Velho Testamento, por que você obedece? Porque Jesus disse: eu não vim para abrogar, eu vim para fazer cumprir. Ele não veio para tirar, ele veio para executar, para dizer assim: isso tem que ser feito, tem que ser feito, não é opcional. E aí nós pegamos e deixamos para lá: eu não vou ler o Velho Testamento, eu vou ficar só no Novo. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não tomarás o seu santo nome em vão. Você percebe? Que tem uma porção de informações ali que a gente foi, é como assim, a gente vai resumindo. Não, Jesus falou que ele resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, já está resumido. Mas ele não consegue falar assim: quando eu amo ao próximo, eu adultero, eu roubo, eu minto. Você percebe? Dentro daquela palavra tem várias outras que estão colocadas, mas eu falo tão rápido: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo, mas vai ter jogo hoje, eu vou entrar no jogo ou vou para a igreja? Você não ama? Não, vai ter a festa lá, uma festona tremenda, mas eu me comprometi a fazer uma campanha de 7 semanas e vai cair justamente no dia da festa. E agora, para onde eu vou? Para onde você vai, irmão? Para a festa. Você viu que poucos falam para a igreja? Meia dúzia falou para a igreja. O restante já pensou assim: é melhor não falar para não me comprometer, vou ficar calado. Nós falamos uma coisa e vivemos outra. Mas por que a gente não valoriza isso? Porque a gente chega, nós fomos lá de repente na festa dos tabernáculos e tinha gente para todo lado, e nós andávamos lá em Israel e a gente para lá, e todo mundo ia para o Muro das Lamentações, um sol escaldante, o sol desse que você está fazendo aí, e os caras de chapéu, de terno preto, com toda a indumentária deles, naquele sol você só via assim, o escorrendo, e o cara lá. Mas ele não podia falar assim: não dá não. Você desculpa aí, está um calorzaço, isso nem é bom para a saúde. Primeiro Deus, vou lá cumprir a minha parte. As pessoas moraram em cabanas. Então quando você olha na sacada dos prédios, eles construíram cabana. Quando você olha no quintal das casas, eles constroem cabana, e eles dormem na cabana. Naquele período eles vão dormir na cabana. Mas se chover, molha a cabeça, porque eles estão cumprindo uma orientação que eles guardaram. É uma semana dormindo lá dentro. Então eles vão lá, tem que fazer, volta à noite, tem que dormir lá. E aí você começa a falar assim: por que eles levam isso a sério? Porque eles não olham simplesmente a festa junina. Cabana para nós é festa junina, para eles não.
É o tempo que eles moraram no deserto. E quando eles moraram no deserto, Deus fez o que por eles? Maná caía do céu, água saía da rocha. No frio que lá é tremendo à noite, tinha uma coluna de fogo. No tempo do dia, que é muito quente, tinha uma nuvem que cobria eles, e quando eles andavam, a nuvem andava sobre eles. Por isso eles não têm dúvida que vale a pena ir para a cabana, que vale a pena ficar lá. Mas amanhã eu tenho que trabalhar, e se eu pegar uma gripe, um resfriado? Meu irmão, o resfriado não é mais importante que Deus, o trabalho não é mais importante que Deus. Para ele a visão é essa. Então, se nós conseguíssemos ensinar desde pequeno nossos filhos, os nossos filhos, vamos dizer, de sangue, nossos filhos espirituais, começar a trabalhar a vida da pessoa e mostrar tudo que Deus fez, mudaria o caráter, mudaria a estrutura, mudaria a visão, ficaria muito mais fácil de você falar para ele assim: olha, você não pode cair. Não precisaria falar isso. Ele ia dizer: eu não posso cair, eu não posso abrir mão, eu não posso mudar essa posição, eu não posso tomar essa atitude. Por que eles passam todos os jovens de lá, principalmente quando entram no exército, no período do exército, que todo mundo serve lá, eles levam para o museu do Holocausto e passa lá para o pessoal ver tudo o que aconteceu naquela época, para que todos cuidem, para que nunca mais entre um louco no meio deles para dirigir, para governar. Aquilo não pode acontecer. Ah, mas precisa de impeachment? Não precisa, porque o povo jamais vai votar no camarada que tem uma visão que é distorcida quanto a posicionamento, a comportamento. Eles falam: alguém pode levar todo mundo para o buraco, alguém pode pensar no comunismo como uma coisa boa e de repente começar a tirar comida das pessoas, a matar as pessoas, a judiar as pessoas. Então não, isso não existe para nós. Então eles passam todo mundo lá para todo mundo saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não presta. E aí ele passa. Então a pessoa, se vier uma pessoa lá dizendo assim: não, você tem que votar nisso, ele fala: não tem perigo, aqui não acontece, porque todo mundo foi ensinado, e esse ensinado, todos os enganos caem por terra, não viram, não adianta, para eles não viram, não tem essa visão. E é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Nós precisamos ensinar para evitar que as pessoas sejam o quê? Lesadas, que as pessoas façam o quê? Caiam no pecado, que o diabo assuma a vida deles, que eles sejam derrotados, que de repente você tenha que ficar falando: meu irmão, isso não pode. As pessoas às vezes falam assim: por que tem tanta regra nessa igreja? Sabe quando a pessoa fala isso? Quando ela ainda não se converteu. Por quê? Porque o dia que ela lê a Bíblia, ela vai ver que em tudo o Senhor dava direcionamento. Não é regra, é direcionamento. Por quê? Porque senão as pessoas fazem o quê? Caem. As pessoas fazem o quê? Vão direto para o abismo. Fazem o quê? Vão morar com Satanás juntinho com ele. Está aqui agora. Eles não foram orientados, não criaram regras para eles, não mostraram para eles o que era certo, e eles acabaram indo para o buraco. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos ficar atentos. Não existe um fruto sem nascer uma árvore. Você não consegue falar assim: não, eu só quero gerar um fruto, eu não quero gerar árvore. Não tem como. Você vai ter que plantar, vai ter que regar, vai ter que crescer a árvore, e depois que a árvore crescer, que ela estiver no tempo certo, ela vai dar a florzinha, e da florzinha vai sair o fruto. Isso precisa acontecer, senão não tem fruto. Ah, mas puxa vida, eu queria só o fruto, eu não queria árvore. Não existe. Se nós quisermos ser cristãos, nós vamos ter que amadurecer, nós vamos ter que crescer, nós vamos ter que ser regados constantemente, e depois vai ter que dar fruto. Quem come o fruto é a árvore. Já viu a árvore da maçã come a maçã? Quem come o fruto? Outras pessoas comem o fruto. As pessoas vão lá na árvore e tiram o fruto. Ou seja, aquilo que agregar na sua vida, que vier para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, não é só para você. O fruto do Espírito, por exemplo, não é só para você. Ele vai gerar para outras pessoas. Quem estiver à sua volta vai comer desse fruto, vai começar a entender o que é Cristo, o que é ser realmente fiel e o que é não ir para o inferno. Você vai dar o que? Fruto. Você vai dar o que? Alimento. Mas primeiro você vai ter que fazer o que? Amadurecer, crescer, desenvolver. E é isso que nós estamos precisando, que a gente cuide um dos outros,
que a gente se preocupe, que a gente compartilhe, que a gente tire as dúvidas da Bíblia. Por isso que tem os pastores aqui, por isso que tem as pessoas para poder falar com você, compartilhar com você, para ir dando o quê? A palavra de Deus. Leia a Bíblia, fique na posição, aprenda, porque isso vai refletir em você como realização. Eu acredito que você se lembre do sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos, um chamava Ofni e outro Finéias. Esses 2 filhos também eram sacerdotes que estavam ligados a ele, e de repente os 2 foram para uma guerra e morreram os 2. A arca do concerto foi pego pelos filisteus. Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Nossa, que maldição, apóstolo. Então vamos voltar antes disso. Como é que era a vida desses 2 rapazes? Eles se prostituíam com as mulheres dentro da tenda que era lá do sacrifício, onde ficavam as coisas do sacrifício. Eles pegavam, o pessoal levava as ofertas, eles escolhiam a oferta e tiravam para eles, ao invés de colocar para Deus primeiro. Eles não honravam a Deus, ou seja, eles não respeitavam a palavra de Deus, eles não honravam as ofertas de Deus, eles estavam fora do propósito. Poxa, mas e Eli? Eli era o pai, tinha obrigação, não era opcional, ele tinha obrigação de pegar os 2 filhos dele e dar um corretivo neles. Ei, chega de palhaçada, com Deus não se brinca. Mas sabe o que ele fazia? Deixava. E um dia Deus falou: parou, agora eu vou trazer um novo e vou colocar aqui no lugar. Trouxe quem? Samuel. E o que aconteceu? Eles estavam numa guerra, aí cismaram de pegar a arca do concerto. Vamos levar a presença de Deus na guerra, porque aí nós não vamos perder a guerra. Perderam a guerra, a arca ficou lá posicionada e eles não tinham nem como pegar de volta. Quando ele ficou sabendo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. A mulher de um deles teve um bebê, nasceu, e ao mesmo tempo ficou sabendo que o marido tinha morrido. E ela disse: e acabou-se, foi-se a glória de Deus. Perdemos a glória de Deus. Ela ficou desesperada. Samuel tinha sido ensinado, começou a receber a orientação do que Deus queria, se tornou um grande homem de Deus. Agora, amado, se nós olharmos para isso, nós vamos ver que quando nós não ensinamos, há uma maldição para os nossos filhos, mas a maldição também vem sobre nós. Mas por que Eli recebeu a maldição na vida dele? Por quê? Porque nós somos zeladores dos nossos filhos, nós não somos donos, nós temos uma obrigação com Deus. Deus colocou na nossa mão e falou: cuida até ele crescer. Lembra? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Está na sua mão. Então a responsabilidade é nossa. Filhos espirituais também. Se Deus deu na sua mão alguém para você cuidar, pode ser mais velho que você, pode ser mais novo que você, não importa, é um filho espiritual, você tem que ensinar esse filho espiritual, tem que abençoar esse filho espiritual, para que o quê? Ele possa desenvolver, né? A grande verdade é que os desvios de conduta para com os ensinamentos de Deus foram abrindo precedentes e passaram a formar um presente atrapalhado, um futuro totalmente deturpado. A bagunça que nós temos hoje, os lugares, os judeus foram se multiplicando, as pessoas foram se multiplicando, os gentios e tal, e foi indo. Antigamente, quando você falava assim, você é crente, o cara às vezes era obrigado a não jogar bola, o cara era obrigado a ser até às vezes travado demais, mas você via a diferença na vida dele. Hoje você vê a diferença às vezes em pessoas que são da igreja e das que não são da igreja. Quantas vezes você não percebe? Quantas vezes o que não é da igreja é mais manso, mais respeitoso, mais honrado do que aquele que é da igreja? Quantas vezes? Quantas vezes a menina que está lá fora se veste melhor do que a menina que está na igreja? Quantas vezes os meninos que estão lá fora são mais fiéis à verdade do que os meninos que estão na igreja? Quantas vezes? E aí as pessoas falam, mas você sabe, é assim mesmo, pode acontecer, mas não deveria acontecer, porque nós somos ensinados, e a Bíblia diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Eles podem dizer que não conhecem, nós não podemos, porque nós temos ministrações, orientações, palavras, louvores, e estamos dentro da palavra de Deus. Então, o que nós pretendemos com a nossa vida, né? Porque será que as pessoas hoje têm esses comportamentos estranhos? Não conheciam o Senhor,
nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Tanta coisa que Deus fez: abriu o mar, mandou as pragas, atravessou com eles o deserto, deu a eles alimento, as roupas cresciam no corpo, as guerras que eles venceram, o sol e a lua pararam, todas as coisas foram acontecendo, mas de repente cortaram esse vínculo e não contaram mais. Morreu. Hoje eu estou chamando você a uma responsabilidade, estou chamando você a um posicionamento, a fazer o quê? A partir de hoje você vai começar a contar o testemunho para as pessoas que estão à sua volta. Você vai contar, nem que não seja seu, que seja de alguma pessoa que você conhece. Você vai começar a lembrar do que Deus fez na sua vida. Pega uma caneta, um papel, escreve tudo que Deus fez na sua vida até o dia de hoje, todos os sinais que Deus fez. Quando eu falei, levanta a mão quem teve algum testemunho, um milagre, a maior parte levantou. É sinal que todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo tem alguma coisa para escrever, todo mundo tem alguma coisa para lembrar do que Deus fez na vida dele. Quando você começar a se lembrar disso, comece a lembrar do poder do teu Deus, comece a lembrar que Ele tem muita coisa para realizar, que na Bíblia tem mais de 8.300 bênçãos declaradas. Quem aqui já recebeu mais de 8.300 bênçãos? Ninguém? 1.000 bênçãos, vai? Também ninguém? Quem tinha? Meu irmão, então tem bênção demais para a tua vida. Está lotado de bênção na Bíblia para você. Está lotado de coisas que o Senhor vai acrescentar. E hoje nós estamos aqui felizes demais. Nós estamos muito felizes. Por quê? Porque o Senhor tem nos dado a condição de restaurar muitos filhos. Quem fez casa de paz? E nessas casas de paz, as vidas foram abençoadas? Então vocês estavam lá fazendo o quê? Gerando filhos. Vocês estavam lá cuidando desses filhos, né? Eu tenho certeza que vidas foram geradas através das casas de paz, sim ou não? Foi bom? Alegrou seu coração? Alegrou muito mais de Deus. Então agora essas vidas não podem ser descuidadas, elas têm que ser o quê? Tratadas, acompanhadas, abençoadas. Elas precisam ser tocadas por você, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu respeito, com a sua gratidão a Deus por ter colocado aquele filho na sua mão, por ter te dado essa chance. Você precisa gravar no seu coração essa verdade, que quando você tem a visão da intimidade com Deus, você tem as respostas de Deus. Você precisa conhecer para contar. Você precisa entender as coisas práticas da vida espiritual. Aquilo que o missionário falou aí na sexta-feira. O evangelho é muito simples, mas tem gente querendo complicar. Tem gente querendo seduzir, sabe? Trazer para si, fazer as pessoas obedecerem a Ele. Aí que complica. Nós precisamos mostrar a verdade de Deus. A verdade de Deus é que transforma. Então grava isso. Seu marido, sua esposa serão abençoados e transformados. Seus filhos e filhas serão abençoados e transformados. Aqueles discípulos que entrarem nas suas mãos serão abençoados e transformados. Porque a partir de agora você vai se lembrar quem é Deus, vai ensinar cada um deles o que Deus pode fazer. Por isso hoje nós estamos aqui no dia de celebração. Fala, celebração. O que é celebração? É alegria, é festa, é honrar a Deus, é engrandecer o nome do Senhor por aquilo que Deus está fazendo. Então lembra, meu irmão, quando você tiver dúvida, lembra um pouco o que é que Deus já fez, o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus fez na Bíblia por aqueles homens, o que Ele eu posso trazer da Bíblia para a minha vida. Ah, posso, mas aquilo era outro tempo. Irmão, naquela época lá, talvez andasse de cavalo, hoje você anda de carro, porém, o ser humano continua o mesmo. Naquela época eles comiam, a comida entrava pela boca, descia no esôfago, batia no estômago, e depois eles tinham que ir no banheiro. Eles tinham as mesmas dificuldades que você tem, as mesmas. Então hoje nós precisamos identificar isso. Pode ter mudado a estrutura externa, os periféricos, porém a estrutura interna é a mesma. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga, eu vou gerar filhos espirituais. A minha casa será abençoada. Os meus filhos de sangue serão abençoados. Meus pais serão abençoados. Minha esposa, meu marido serão